quanto tempo que a gente não vem aqui pra sociedade alternativa, né? Né? Muitas coisas aconteceram, menina. Inclusive, evoluímos com o O microfone. microfoninho, a gente vai voltar a postar mais. Agora é férias, então a gente vai poder se encontrar muito mais pra gravar. Agora, férias pra ela. Pra mim, ainda não. Mas vai ter o behind the scenes da sua gravação. Vai. Inclusive, gente, uma dessas novidades é essa. A gente não está estudando mais na mesma faculdade. Meninas, meninos e menines. Eu acabei mudando. Eu tô estudando agora na IBMEC. Eu acho que quando eu voltar às aulas vai ser legal a gente gravar o ponto de vista de cada uma da faculdade. Mas é isso, gente. Eu mudei, mas eu não mudei de curso, eu ainda estudo o mesmo curso, só em outra faculdade. A gente está em Friburgo, então estamos de volta com a saga de Friburgo. Só que esse vai ser um pouco mais curto e sem a Ju. E sem a Ju. E a Juju está estudando para um provas. pouco mais curto. Porque da última vez a gente ficou um pouco mais dias, não ficou? Não. A gente só ficou 4 dias? 3 dias. 5 dias. Eu tenho quase 100% certeza que foi 5 dias. Gente, deve estar falando muito perto do microfone. SMR, daqui a pouco a gente vai fazer uma SMR. Tá, parei, desculpa. Enfim, a gente está em Friburgo de novo. A gente não gravou durante o dia direito. Eu gravei, assim, coisas assim pra stories, sabe? Mas a gente trouxe a câmera, já apagamos 2 vezes as fotos. Uma de cada uma. Não, e eu tô fazendo vídeo. E eu pretendo fazer um videozão depois, de tipo um filmezinho da viagem inteira. A gente pretende fazer mais vídeos também de opinião, que a gente ficou de fazer da última vez. De quê? Opinião. Opinião. Da última vez. Tem um vídeo de opinião que a gente não postou até hoje. E a gente já perdeu. Tem o vídeo do aniversário da Maria, que a gente não postou até hoje, que a gente perdeu também. Que foi antes do aniversário da Juliane. Que a gente quase perdeu. Gente, e lembra daquele menino que eu falei que foi maravilhoso? Cancela. Não é, tá? Assim, eu acho muito difícil quando a gente tá falando sobre homens de você falar da personalidade dele, de quem ele é, baseado nos primeiros 3 meses, tá? Porque depois dos 3 meses é que ele começa a mostrar quem eles são. Tá bom? E assim, eu não quero expor muito. Será que eu exponho? Ele não vai ver esse troço. Eu acho. E se vê também, foda-se. Ele que fez merda. Gente, assim, ele dava mais atenção do jogo do que pra mim. Veio falar depois que precisava de um tempo, porque ele precisava se priorizar, sendo que ele foi o único priorizado nessa relação. Eu nunca fui priorizada. Eu dava presentes, eu dava cartinhas. E eu não tô falando que a pessoa tem que dar o mesmo gesto de... Como é que é? Método de amor? Linguagem de amor. Linguagem de amor que você. Mas, cara, assim, se você não vai me dar presentinho, e eu não tô falando de coisa cara não, gente. Uma carta já é um presente muito bonito. Uma flor que você pega da rua e você fala, nossa, eu tava andando na rua e lembrei de você. Já é um gesto bonito. Só que se você não vai fazer isso, pelo menos passa tempo de qualidade com a pessoa. Eu tô falando de assim, mas ele tá jogando... Meu irmão, ele tem a semana inteira para jogar. Porque se eu estou ali... Mano, e outra, eu nunca deixei ele de não jogar. Ele podia jogar... Só que assim, na minha cabeça... Ela priorizava mais ele do que as amigas. Pois é, gente. E foi um erro. Ela deixou de ir no meu aniversário, gente, por causa dele. Nunca façam isso, gente. Não vale a pena, tá? Ainda mais se aniversário pra pessoa for uma data extremamente importante, tá? Eu já pedi perdão pro Bibi sobre esse meu erro muito, muito grande. Acho que o meu maior erro nesse relacionamento não foi nunca com ele, foi com os meus amigos. E assim, cara, ele podia jogar 2 partidas, que seja. Eu falo isso, mas eu falo brincando, tá, gente? Porque eu tinha ficado chateada, só que eu não tô mais, não, tá bom? E a gente se explicou os motivos, né? Cara, tudo bem você jogar. Foda-se. Mas, cara, não precisa ficar o dia inteiro jogando. E não precisa falar que você precisa voltar para a sua casa para jogar. Você tem tantos dias pra jogar e você vai... E o único final de semana você vai largar de ficar com a pessoa. Ok, tudo bem. Além disso... Não fazia questão de sair, de fazer alguma programação diferente. Tô falando, não precisa ser coisa cara, mano. Pode ser andar no parque, tá ligado? Fazer um piquenique. Não Maria mora, tipo, 1 quadra da lagoa. Exatamente. Nunca propôs fazer nada. E menos de uma metade, tipo, uns 5 prédios da praia.
E eu fazia de tudo por ele. Eu sempre ia nos jogos dele apoiar ele. Eu sempre apoiava ele enquanto ele tava jogando. Eu curtia os interesses dele pra ser uma pessoa legal. E nunca vi isso o mesmo, sabe? Tipo, se eu quisesse fazer uma programação diferente, a maioria das vezes não era. Se era pra ficar na minha casa, às vezes ele não queria vir. Só porque não tinha porra do computador dele com o jogo. Mano, cresce. Cresce, que a vida não é só jogar. A vida não é só você acordar tarde. Ai, mas eu tenho um trabalho. Você tem um trabalho que foi teu pai que arranjou, que você não arranjou. E antes de você vir falar de mim, você é mais velho do que eu, tá? Você não tem perspectiva de futuro. Qual é a música da Billy? Lost Cause? Lost Cause. You don't got a job, porque o trabalhinho que ele conseguiu foi o papai que conseguiu pra ele, tá? A vida não é acordar, jogar videogame e academia, tá bom? Não é. E você se rodeia com amigos assim, porque todos eles são a mesma pessoa, e eles vão continuar desse jeito, e ou eles vão perder as mulheres que eles têm atualmente, ou a mulher vai ser aquela mulher que fala mal dele o tempo inteiro. Porque isso é uma atitude de perdedor. E eu não tô falando, gente, que jogar é uma atitude de perdedor. Eu jogo também. Eu vejo as coisas. Só que eu acho que é o mínimo a pessoa às vezes te valorizar um pouquinho. Um pouquinho. Eu tô falando um pouquinho, sendo que ele foi mais valorizado nessa relação, tá? Além de outras coisas mais pesadas, né, meninas e meninos e menines, tudo bom? Será que eu falo? Não sei se o YouTube permite também. Que são coisas pesadas mesmo. Pesadas assim, tipo. Homem é uma bosta. Eles mudam assim de humor do nada. Então, assim, e você, se você passou por uma experiência parecida comigo, porque foi meu primeiro namoro. Namoro, né? Cara, não adianta se sentir culpado. Eu falo isso pra mim mesmo, tá? Porque você não tinha como saber que a pessoa ia se transformar. Porque a pessoa tava mentindo ser uma versão que ela não era, e você nunca vai estar errada, como a Bia mesmo me disse mais cedo, de abrir o seu coração, de ser uma pessoa boa, de ter se esforçado por uma pessoa. Porque eu sempre me esforcei naquela relação. Eu cozinhava as coisas que ele gostava, eu até lavava a louça quando eu tava na casa dele, eu dava presentinho pra ele, dava cartinha pra ele. Então isso é esforço. Ele podia ter se esforçado. Ele podia ter falado assim, acordando um dia, num domingo, tá ligado? Ele podia falar, vamos passear em tal lugar. E ele só fez isso uma vez, gente. Uma vez em 6 meses. Uma vez. Uma vez. Me levou pra jantar fora 2 vezes em 6 meses. E comprar um iFood, tudo bem, eu não vou desmerecer você fazer isso. Só que eu tô falando, cara, toma iniciativa. Fica com a pessoa. Fala assim, hoje eu não vou jogar pra ficar com você. Não seja um babaca quando você fala essas coisas. Porque daí você realmente tá escolhendo um jogo, uma coisa que não existe, tá? Você pode ser o fodão no LoL. Isso não vai agregar porra nenhuma na tua vida. Que nem eu. Eu sou ótima no The Sims. Só que eu não vou ficar em casa trancada a jogar The Sims quando eu posso estar aqui com a minha amiga. Eu amo assistir série. Mas eu não vou trocar assistir série pra ficar com meus amigos. Eu posso assistir série com os meus amigos. E ele ainda achava ruim quando eu tava do lado dele enquanto ele jogava. Ele falava, que eu não ficava fazendo nada e não sei o quê. Eu gosto de assistir as pessoas jogarem. Eu posso ficar do seu lado assistindo se eu quiser. A vida é minha. Então vocês não se sintam mal com isso, sabe? Não adianta ficar se culpando porque você não foi a culpada. A culpada é a pessoa que foi babaca, como a Bibi me disse. Né? Exatamente. E tem muito homem ruim por aí. É bom mesmo você quando acaba cedo, porque você não sabe o quanto podia escalonar. Né? Principalmente nesse caso. Mas é isso, gente. Aí a gente foi pra várias festas. Vamos pra muitas festas. A gente foi todas em Botafogo. Claro, né? Botafogo e Centro. Só que Dambinho vai começar a latir. Eu espero que o áudio fique bom mesmo assim. Porque Botafogo é muito bom. Só no centro que tem uma boa que acho que é a Sacadura, não é? No centro prazo. Sim, que é a Trash. Que a Trash, inclusive, era em Botafogo antes. E lá tem muita gente gata, tá? A Trash. Puta que pariu. Não, Tem que dizer que tem mais Mas gente. é que assim, também a gente vai muito pra Botafogo porque a gente vai muito na Michama de Pop. Então, enfim. É porque a Michama tem uma vibe muito boa.
Exatamente. É uma coisa incrível. Eu amo a Me Chama. Tem a fonte também que a gente tem ido. E assim, a fonte é de duas uma. Ou é muito legal, ou pode ser completamente flopada. Algumas que a gente foi, a da Billy, teve uma da Billy com a da Olivia, a gente foi legal. A da Lady Gaga lá, aquele dia foi legal também. Mas teve um da Charlie XCX com o... Foi flopadíssima. Qual é o nome do menino que foi? Troye Sivan. Isso. Foi muito flopado, não tinha ninguém quase. Não tava tocando as músicas da Charlie. Eu entendo que a Charlie e Troye Sivan, mas no dia que foi da Billy e da Olivia, era assim. Billy, Olivia, Olivia. Peraí, tá me ligando. Ai, que ódio. Recusei a chamada e o Dumbo está do meu lado. Eu espero que tenha dado pra escutar. Enfim. Então, tipo assim, na festa da... Ai, cacete. No dia que era da Billy e da Olivia, era Billy, Olivia, Olivia. E um pouco de Taylor Swift, infelizmente. A gente cancela. Só que no dia da Charlie e do Troye Sivan, tava só o Troye Sivan e outras pessoas. Uhum. E quase não tinha pop. Não. Enfim, gente. Gente, eu tô com saudade da Trash. Tô também. Mas eu nunca vi nada da Trash. Nem eu. A gente vai procurar no Simpla, gente. A gente tá pra fazer um vlog pré-festa também. Sim. Já vai ter uma marcada dia 19, que é a da Me Chama de Pop. 19/7 do mês que vem. Isso, que é dia 19 é hoje. Que é mês que vem. E aí... Vai ser da... Dua Lipa e Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo é famosa, né, gente? Ah, deve ter da Dua Lipa e da Olivia Rodrigo. E aí eu estou bastante animada pra ir. Bambi está latindo de novo. Peraí. Enfim, gente, voltamos. E a gente tem coisas pra fazer. A gente quer fazer uma foto, tipo, conceito aqui, tipo, bem chamativa, bem chaperone, Pony Club. Club é foda. Tem Pony Club, só que, tipo, no meio do mato, uma coisa bem da hora. A gente quer fazer maquiagem do Ney Grosso. Exatamente. E eu acho muito engraçado a gente fazer no mato a maquiagem do Ney Mato Grosso. É, né? Meu sangue latino. Isso ele não conseguiu estragar pra mim, pelo menos, nem Mato Grosso. E, nem Squid Game. Eles assistiram o filme do Ney Mato Grosso junto. Enfim, né? Passou. Eu assisti 3 vezes o filme do Ney Mato Grosso. Bem Mato Grosso. Eu estou apaixonada pelo filme. Eu já gostava de Ney Mato Grosso, Rita Lee, Elis Regina, Cazuza, antes do filme. Só que depois do filme eu fiquei ainda mais viciada. Aí, enfim, eu estou em completo vício agora neles. Em segundo lugar, tipo, primeiro lugar, Billy, segundo lugar, MPB. Caramba. Subiu o ranking. Saiu Lady Gaga e Rihanna do ranking pra entrar. Saiu Lady Gaga? Do ranking, sim. Eu estou com o MPB em segundo lugar. Na MPB, sim, eles Regina, Cazuza, Ney Mato Grosso e... Lady Gaga. Lady Gaga. Lady Gaga. É que antes, gente, meu ranking era Billie Eilish aqui. Aí Lady Gaga aqui e Rihanna aqui. Embaixo da Lady Gaga. Agora, tá. Billie Eilish aqui. MPB aqui. Lady Gaga aqui e Rihanna aqui. Então, a Lady Gaga não saiu do ranking. Tá em terceiro lugar. Realmente. E você? Fala o que você tem feito esses meses. Porra, tentei tanto date, gente. E tem que continuar tentando. Continuo tentando, só que antes tava dando mais certo. Fala com a moça da erva. Parei de seguir já. Por quê? É comunista, já parei de seguir. Por quê? Sei lá, de sumir toda hora. Gente, então... Eu tô tentando crescer minha sobrancelha, por isso que minha sobrancelha está estranha, tá? Eu dei uma laminada. Gostei do look, mas fiquei com preguiça. Gente, então, teve... A gente tem apelidos, tá? Teve... A psicóloga Roloca. É que assim... Se eu falar o nome da pessoa racista... É foda, gente, porque tem uma pessoa que a característica dela específica não é porque ela é isso, mas é porque se falar o nome dela é um nome muito específico.
Exatamente. Então coloca só a inicial do nome dela. Eu vou falar T. Tá, tem a T. A T. Tem a psicóloga. Tem a comunista. Tem a comunista. Tem a outra psicóloga, né? E tem a outra psicóloga. Vocês veem que psicólogas, assim, estão me deixando meio doida, né? Então vamos começar pela T. Então, T, ela nem vai ver esse vídeo porque ela não tá no Brasil mais. Mas ela a gente se encontrou no aplicativo. É. E a gente começou a conversar. Esse aplicativo é ruim, tá? E a gente começou a conversar. Uhum. Bastante. E aí eu dava em cima dela. E eu tinha deixado bem claro que o que eu queria era um relacionamento amoroso. E ela falou, tudo bem, eu não tenho importância com isso. Tipo, eu ainda não me descobri exatamente o que eu sou, mas eu não tenho importância com isso. Eu, tranquilo. A gente continuou conversando. Várias vezes ela dando em cima de mim em questão de falando como que era na cultura dela, em questão de relacionamento amoroso, e deixando claro que tava dando em cima de mim do jeito da cultura dela. E aí, de repente, ela começou a me chamar de amiga, a falar pros outros que era hétero. Só que no meio disso, ela falava, minha amiga. Aí, de repente, dava em cima de mim de novo. Não, sou hétero. Aí, dava em cima de mim de novo. E aí, eu falei pra ela, cara, não tô entendendo o que tá acontecendo. E aí, eu tô gostando de você de um jeito amoroso. E pelo que eu tô vendo, no geral, você tá me chamando mais de amiga e tá falando que é hétero e tudo mais. Eu falo, realmente, eu sou hétero e não tô dando em cima de você, eu sou hétero. Mas fala o que ela falava de homem, que ela se sentia insegura perto de homem. Ela se sentia insegura perto de homem. Com medo. E medo de homem. O que acontece esses dias que a gente tava na Me Chama de Pop? Estava eu, Maria, Zero e Thiago na fila. E aí ela aparece com um homem. Mão dada. De mão dada com um homem. E, enfim, eu sei que é mais normal na cultura dela andar de mão dada, andar de braço cruzado assim junto e tudo mais. Mas com um homem. Muito esquisito, gente, principalmente com contexto. Exatamente. E, enfim, essa foi a minha. Agora fala da psicóloga louca. Teve psicóloga louca. E homofóbica, né? E homofóbica, sim. Ela, bissexual, amigo gay. Homofóbico. E os dois homofóbicos. Assim, eu acho que principalmente lesbofóbicos. É. E eu sou uma mulher lésbica. E aí a gente saiu. A gente foi no cinema, não lembro ver o que. Depois a gente foi no piquenique. No dia seguinte a gente foi no piquenique, eu acho. E aí, ok, no piquenique já comecei a não gostar muito do que ela falava. Tipo, ela me conheceu no dia anterior, sabe? E aí ela já começou a falar mais coisas que não cabiam muito no contexto. Tipo, se ela estivesse analisando a Bia. É. E aí, como se ela já soubesse tudo da minha vida e tudo mais. Era o segundo dia que a gente estava se conhecendo. E aí eu já tinha achado meio esquisito. Mas, enfim, ok. Aí depois eu já não tinha saído mais com ela. E a gente não tinha marcado mais nada e tudo mais, mas eu ainda tava lá, tipo, será que mando uma mensagem? Alguma coisa? Até que eu vejo o Close Friends dela no Instagram. Dela, com uma mensagem no print do WhatsApp dela com um amigo dela. E aí, ele falando alguma coisa, dessas lésbicas nojentas que você sai. Que os meninos mais que ele sai mais, que a menina falou tipo assim, não, ele falou, elas estavam falando alguma coisa sobre os meninos que ele sai que é mais novo que ele. Aí, o moleque falou, pelo menos os meninos mais novos são melhores, mais limpos, não sei o que eles falaram, que essas sapatonas aí que você sai. Aí ela falou, pelo menos elas são da mesma... Pelo menos elas são não, pelo menos ela é mais velho da minha idade, alguma coisa assim. Da minha idade. Maior de idade. Tipo, não defendeu, sabe? Não falou. Não defendeu e deu a entender muito claramente que ela tá que falando era eu. sobre a Bia. Porque ela falou, pelo menos ela é
maior de idade. Elas são, sabe, pelo menos ela é da minha idade. E tipo, ela podia ter abordado de outra forma. Não, nem foi ela, pelo menos aqui eu tô saindo é da minha idade. E ela podia ter feito isso de uma forma melhor. Ela só podia ter falado, amigo, não fala isso desse jeito, sabe, que é errado. Ou só não posta. Não posta. Não, e ela ter postado isso... No close friend. Não, e ela ter postado isso no Instagram dela, só deu a entender que ela concordava com o que ele dizia. Exatamente, porque no momento ela defendeu. Exatamente. No close friends. Sabendo que a Bia ia ver. Aí, enfim, eu parei de seguir ela, removi ela dos seguidores. Aí, enfim. E a outra, ela só simplesmente, tipo... Marca, desmarca, não responde, daí some, daí manda mensagem de novo, daí some. Que é a comunista, né? Não. Tá falando da outra psicóloga. E tem a comunista aí. Puta que pariu. Sabe quem? Tá, depois eu falo sobre isso. E o quê? A comunista... Sempre que eu ia marcar com ela dava uma desculpa, ou a gente acabava não marcando. A gente se via na PUC, ela nunca falava comigo, mesmo que eu desse um sorrisinho cumprimentando ela, nunca falava comigo de volta. Nunca me olhava de volta quando tava com os amigos. E toda vez que eu falava pra gente marcar... que falou que gostava da Bia, que achava a Bia bonita primeiro. E aí a gente, tipo, toda vez que eu chamava ela pra sair, ela negava. E, tipo, negava não assim, não quero, sabe? Tipo, eu negava arranjava assim. Desculpa. Arranjava desculpa. Ou, tipo, demorava 50 anos pra responder. Uhum. Ou, tipo, minha avó isso, tem que fazer aqui. Sempre. E aí eu cansei dela, no caso. Cansou. Enfim, eu acho que foi isso tudo mais ou menos em 2 meses. Essa atualização inteira é dos últimos... 6 meses. A gente só postou da Ju o último vídeo. 5 meses, mais ou menos, assim, porque já faz um mês mais ou menos que eu me livrei daquele livramento. E é isso, gente. Agora a gente vai voltar a postar mais, conversar mais, fofocar mais, se arrumar com vocês. Vou trazer vocês pra festas. E vai ter vlogs dos restos dos dias. Hoje é quinta-feira. Dia 19. Dia 19. E aí vai ter sexta, sábado e domingo ainda pra fazer atualizações de vlogs daqui de Lumiar. E a gente tá dormindo no quarto que a gente dormiu também da última vez. Que da última vez a gente ficou 2 dias no quarto grandão. E daí a gente veio pra cá e tá tudo de boa aqui. Estão aqui meu pai, Luciene, a amiga da Luciene com os 2 filhos dela e o marido dela. E o Bobô. E o Bolt e o Dambin. E, enfim, não isso, tem gente. resto de família, não tem nada. Só meu pai e a Luciene. Enfim. E, inclusive, mais uma atualização meu irmão vai casar. Pois é, né? Esse ano. Bizarro, né? O irmão dela tem minha idade. Ele nasceu em fevereiro de 2003. Ela nasceu em dezembro de 2003. Enfim. Aí ele vai casar. Sendo que ele sempre teve relacionamento aberto. Eu não sei como que vai funcionar o casamento dele. Mentira! É aberto o relacionamento dele com a menina? Uhum. Ele já quis ficar com a amiga da Juliane no Boysk. E a Júlia tava Gente, perdão. Não, e a Júlia tava falando com a Juliane. Júlia é minha cunhada. A Júlia estava falando com a Juliane pra conversar com a amiga dela pra ficar com o meu irmão. Gente, desculpa, eu não vou entender nunca esse conceito de relacionamento aberto, na minha opinião. Porque se você ama uma pessoa, você quer ficar com ela. A partir do momento que você sente atração da outra pessoa, na minha cabeça já é traição. Mas ao mesmo tempo vai ver que... Não. Não é por isso, será que dá certo? Porque é aberto? Não é porque existe muito casal que tem relacionamento fechado que dá certo. É só a gente que... Ana e Luiz? É verdade, Ana e o Luiz estão juntos há muito tempo. E olha que eles se respeitam muito, apesar de tudo. Uhum. Exatamente. Ana e Luiz, vocês são minha meta de relacionamento. Não sendo hétero, tá? Minha meta de relacionamento é encontrar uma pessoa boa. Só que acho que eles vão ter um casamento aberto. Enfim, gente, é isso. Acho que é isso.
A gente vai ver se a gente vai fazer mais alguma coisa. E, enfim, a gente vai ver como ficou o áudio também. Condomínio latindo, ligação, tudo isso.